Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Norte Valley, o podcast que mostra os atores do ecossistema de inovação de Montes Claros e do Norte de Minas. Meu nome é Renan Teixeira. Se você ainda não conhece esse podcast, está tudo certo, porque é o primeiro episódio. Então, nesse podcast aqui, o nosso objetivo é conversar com atores do ecossistema, pessoas que contribuem para levar a inovação, o empreendedorismo, a educação para todo esse Norte de Minas. E hoje eu estou com um cara aqui fenomenal para bater um papo com a gente. Estou aqui hoje com o meu amigo Valmar. E aí, Val? E aí, Renanzinho? Como é que você tá? Beleza, e você, meu cara? Tranquilo? Beleza. Ô, Val, eu escrevi uns negócios aqui, mas vamos ver aqui. Eu vou fazer até uns incrementos aqui. Vamos lá. De Guanambi, mas moro em Montes Claros há 32 anos. Desde 92, exatamente. 92? Isso, Economista pela Unimontes. exatamente. Especializado em gestão de negócios, um MBA, né? Isso. Trabalha no Sebrae há 21 anos, cara. 21 anos. 21 anos, especialista em pequenos negócios. Aí eu incrementei algumas coisas aqui. Gosta muito de ler e escutar música dos anos 80 e 90, principalmente se for um bom disco de vinil. Sim. Tá certo? Certíssimo. Considerado um dos padrinhos mágicos do ecossistema de inovação. Não é isso aí? Essa é ficção, mas bela realidade. É isso mesmo. Cara, prazer ter você aqui hoje. Prazer, obrigado. Esse é um projeto que nós estamos começando aqui justamente para criar um canal próprio do ecossistema. Tem muita coisa boa acontecendo aqui, você sabe disso. Sim. Mas muitas outras pessoas precisam saber disso e não estão sabendo. Então, numa conversa ali com outras pessoas, foi fundamental a participação de outros atores do ecossistema. Nós vimos essa necessidade de ter um canal onde a gente pudesse divulgar as ações do ecossistema, agendas e principalmente as empresas que estão fazendo negócios, que estão precisando de pessoas para trabalhar. Então, obrigado por ter aceitado e participar desse primeiro episódio aqui com a gente. Não foi à toa, né, o fato de o Sebrae ser um dos principais parceiros do ecossistema. Isso começou lá em 2015, justamente com você nos ajudando. Então a ideia aqui hoje é que a gente faça um bate-papo para você contar um pouquinho dessa sua trajetória aqui no Sebrae, atuando junto ao ecossistema, falar um pouquinho como que o Sebrae colabora com as pequenas empresas hoje, quais são os produtos, o que o Sebrae oferece hoje, e dar um panorama geral de como que nós podemos expandir ainda mais essa rede, esse nosso ecossistema aqui. Ou seja, tem muito assunto. Tem muito assunto, a gente vai falar muita coisa aqui. Mas já falei demais, então eu já puxo aqui para você. Conta um pouquinho, como é que esse cara que saiu lá da Bahia, lá de Guanambi, para vir fazer direito aqui, 32 anos depois, esse cara é economista, fomenta o empreendedorismo aqui e é considerado até padrinho mágico. Conta para mim. E com os fios de cabelos a menos? Ah, tem um pouquinho só, né? Renan, olha só. Antes da gente entrar nessa trajetória, a gente precisa pontuar algumas coisas. Primeiramente, dar os parabéns para você e para todo o time do ecossistema Norte Valley por esta incrível iniciativa. Não vou falar que é algo de vanguarda, porque está todo mundo fazendo isso. Quando falo todo mundo, as pessoas que a gente consome, os conteúdos que a gente consome, né, os canais que a gente segue, as trends que estão por aí. Podcast, de fato, virou, é viral, está acontecendo. E é um meio muito acessível, rápido e democrático de chegar para todo mundo. Então, acho que vocês estão no flow, estão certíssimos com isso. E nada mais adequado do que isso sair da própria comunidade, né, do próprio ecossistema de inovação, que é o nosso Norte Valley, e feito a várias mãos, né, por esse time que compõe de forma muito orgânica. Então, parabéns por essa incrível iniciativa. Acredito que vem uma temporada incrível aí com mais talentos, né? Além de vocês que são extremamente talentosos e competentes para preparar tudo isso aqui. E boas histórias, bons conteúdos é o que nos move. Se lá atrás, em 2015, a gente não tivesse boa história para contar e um bom conteúdo para a gente se debruçar, possivelmente a gente não teria caminhado tanto e chegado até aqui com tanta gente boa ao nosso redor. Então, o empreendedor, para início de conversa, ele tem que saber contar história. E história composta por bons conteúdos, com um assunto que interessa a todo mundo. E se não interessa, a gente faz se tornar interessante. Legal. E um dos objetivos que você colocou aqui, eu somaria também, é trazer o conceito de ecossistema local de inovação, esse movimento nosso, de vários atores, para todas as nossas audiências, para a sua audiência, para a minha, para a audiência da galera que está aqui. Então, parabéns, fantástico, brindemos.
brindar aqui. Não é? Com caneca e com café e com rapadura. Boa, não. A rapadura vinda, sabe de onde essa rapadura? Onde? De Guanambi, da Bahia, eu acho. Peraí. Se a gente vai falar de origem... Bora. Renan, todos nós somos, de alguma forma, imigrantes. Todos nós. De onde tu vens, cara? Guaraciama. Entendeu? Aí você encontra alguém, no bate-papo na rua, o cara, de repente, ele mora num bairro diferente, mora numa cidade, ele está fazendo um intercâmbio e... Todos nós, de alguma maneira, somos imigrantes de alguma forma. A gente está em um lugar diferente do nosso lugar de origem, porque a gente está sempre de processo muito dinâmico, mudando de lugares, mudando profissão. Então, somos estrangeiros de alguma forma. Então, anos 80, 90, tinha uma galera que vinha da Bahia para cá para estudar e para voltar com esse conteúdo para fazer a vida profissional lá. Hoje é o inverso. Hoje, você sabe, tem uma galera indo para a Bahia, então, norte de Minas e sudoeste da Bahia, é uma região de fronteiras, mas hoje de muita troca, de muita permuta profissional. Já fui na educação e hoje permuta profissional. E eu cheguei aqui em 92 para estudar, né, fazer aí o ensino médio e com um foco de ser advogado, né? Meu irmão mais velho se tornou advogado, mas eu não, que eu vi na economia assim, olha, tá aqui uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Entrei nas ciências econômicas em 97, comecei o curso superior e formei em 2001. E desde então, todas as minhas experiências profissionais, e aí eu chamo a atenção para a importância dos estágios. Eu sei que temos muitos acadêmicos ainda que te acompanham, que me acompanham, que também estão conectados com o ecossistema North Valley, que estão na academia. Daí a importância de bons estágios e de boas conexões, porque ali estão as primeiras tintas, as primeiras setas de um futuro profissional brilhante. Então, ali, desde cedo, no ambiente acadêmico, eu entendi que, por meio dos estágios, aí eu tenho que falar de empresa júnior, Economontes e até o próprio Sebrae. Eu fiz estágio no Sebrae. E eu entendi que ali estava o stage, o início de uma vida profissional. Cara, e assim, 97? 97 eu entrei na universidade e saí em 2001. Pois é, 97, 2001, um mundo completamente diferente. Talvez ainda não com tantos conceitos de startups, negócios disruptivos, inovadores. E desde lá você começa com essa experiência com empreendedorismo, com pequenos negócios, de gente. Muito atento a gente, a pessoas. Esse, talvez, Renan, é o principal insumo que eu lancei mão nessa minha trajetória para criar um arcabouço profissional, uma trajetória de sucesso. Eu entendi ali, sem usar essa palavra conexão, que aquilo ali me indicaria para algum lugar. Eu sou filho de maçom, meu pai é maçom, e eu fui buscar o que era o conceito de maçonaria. E maçonaria é rede de contato, é conexão, ainda que estejam ali, né, ancorados em princípios, em valores que a maçonaria guarda. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque talvez seja um outro podcast. Pode ser. Segredos da maçonaria. Mas eu entendi que ali existia uma rede de pessoas, e eu falei, pô, essa rede ela não precisa ser só vinculada a essa ordem, ela pode ser várias outras, mas aí aqui em Montes Claros, eu descobri um negócio muito bacana, que eu indico demais pra galera. Hoje, infelizmente, acho que o pessoal não está consumindo muito isso. O grupo de jovens da igreja. Muito bom, fundamental. Por quê? Fui acolhido afetivamente, socialmente, moralmente, nos parâmetros da igreja. Eu entendi que ali também tinha uma rede forte. E, curiosamente, os contatos profissionais mais quentes saíram dali. Que a gente falava de Jesus, mas falava de indicação de currículo para emprego. Tudo fazia comunidade, exatamente. Então, eu fui entendendo que o senso de pertencimento é importante e cada vez mais eu precisava estar conectado com pessoas que minimamente pensassem, tivessem escolhas e trajetórias muito parecidas com a minha. Isso faz sentido, Renan? Total, porque empreender é isso. Se você não tem uma visão nas pessoas, o que você está propondo para resolver, uma dor que você está solucionando ali, cara, você pode ter o melhor produto do mundo, a melhor equipe do mundo. Se não resolver o problema do outro, você não vai conseguir, de fato, fazer esse negócio crescer, evoluir, prosperar, que é o objetivo de todo negócio. Já que a gente falou isso, sobre esse objetivo de prosperar, das empresas crescerem e evoluírem, aí você contou um pouco disso, desse envolvimento seu com a comunidade, veio a faculdade, e aí chega a Sebrae. Como é que é essa
trajetória rica que você tem aí no Sebrae. Como é que foi isso para começar a gerar esse impacto nos empreendedores, não só de Montes Claros, não só aqui dos municípios vizinhos, mas de toda uma região, todo o norte de Minas, para não dizer todo o estado, que eu sei que você tem uma atuação muito forte por todo o estado de Minas Gerais. Perfeito. Novembro de 99, eu fui convidado a fazer parte do time de estagiários do Sebrae de um programa chamado Brasil Empreendedor. Naquela época foi um programa que trouxe o Sebrae, deixou o Sebrae em evidência, porque em parceria com algumas instituições financeiras, especialmente o Banco do Nordeste, houve um forte incentivo de liberação de crédito para os pequenos negócios, a partir de algumas capacitações, de alguns treinamentos. As empresas, as pequenas empresas, elas acessariam esse crédito de maneira mais rápida. Foram medidas, intervenções do governo para não só aquecer a economia, mas trazer a minha pequena empresa para a evidência. Eu entrei nesse programa, né, como digitador, e ali eu tive a oportunidade de permanecer nessa digitador ali como estágio e de continuar. E foram 2 anos de estágio, fui galgando, né, dentro da área de estágio, fui conhecendo outras áreas dentro do próprio Sebrae, e aí findou o estágio. E aí naquela ocasião, 2001, estava finalizando a academia, a formação acadêmica, o curso de economia, e não tinha mais espaço, né? O Sebrae, você conhece, é uma empresa muito enxuta, né, de poucos funcionários, nosso time não é grande, e eu falei, olha, então vou ter que buscar outra coisa. Mas qual foi o meu pensamento? Eu não posso sair dessa órbita, eu não posso sair desse ambiente de negócio, de empreendedorismo, de empresas, porque ali de fato foi uma extensão prática da universidade. Enquanto eu estava no curso de Ciências Econômicas, discutindo sobre modelos macroeconômicos, a mão invisível de Adam Smith, empreendedorismo sob a luz de Schumpeter, que é fundamental a gente ter o nosso arcabouço teórico, até para a gente falar com propriedade. No Sebrae eu via isso acontecendo na prática. Eu via um ambiente da minha pequena empresa se transformando, eu via a importância das ferramentas de gestão, eu via a importância de uma medida econômica de um governo para fomentar os pequenos negócios. Eu falei, legal, então é assim que funciona. Então aí eu tinha muito bem a conexão do conteúdo e da prática, e aí eu aproveitei esse momento de estágio até finalizar o meu estágio em 2001, e aí foi um salto temporal que eu dei experimentando outras coisas, mas como eu falei, ali na órbita, né, ali de uma forma muito periférica, mas fiquei na Associação Comercial de Montes Claros, até de fato eu voltar como analista, como técnico de microrregião em 2003, que eu aí de fato fui contratado como funcionário do Sebrae. Lá em 2003. 2003. Tem uma história. Tem uma história, exatamente. Ô Val, e fala pra gente aí então, porque assim, um dos motivos, inclusive, da gente ter esse podcast aqui é porque nós começamos a perceber que nós estávamos dentro de uma bolha. Que quem empreende, quem está próximo do ecossistema, sabe o que está acontecendo, sabe quais são os caminhos. Só que tem muitas pessoas que chegam e falam assim, poxa, a gente não sabia disso. A gente não sabia dessa ferramenta, desse recurso, desse evento que está acontecendo. Então, pensando até nesse público, fala pra gente, então, como que é essa atuação no Sebrae hoje? O que o Valmar hoje colabora diretamente aqui na região? O que o Sebrae oferece para os pequenos empreendedores? Renan, você da área de comunicação, você é do marketing, você sabe que um dos maiores desafios para todo empreendimento é comunicar corretamente o seu conceito. Sim. E a partir dessa comunicação, gerar negócio. O Sebrae não é muito diferente. Nós somos uma grande empresa, né? Entretanto, nós temos um lastro com o setor público, porque nosso recurso é um recurso parafiscal, né? É um recurso público que vem da grande e média empresa, tem um instrumento jurídico que nos legitima para tal, mas a nossa natureza é privada. E o Sebrae é sui generis, porque é uma empresa que existe para ajudar outra empresa. Então as pessoas ficam sem saber, é público ou privado? Sim. Há empreendedores que a gente se aproxima para atender, para conversar, e fala, não quero, chegou algum órgão de fiscalização. Essa é uma das confusões. A outra, o Sebrae empresta dinheiro. Não fomos uma instituição financeira, as pessoas também confundem isso. Nós somos uma aceleradora de MEI, porque você vai lá, você monta, você entra a pessoa física e você sai um MEI. Então, por muito tempo ainda existe hoje, há uma confusão do que é o Sebrae. Então, o nosso desafio hoje é se comunicar corretamente. Então, respondendo bem objetivamente o que você me perguntou,
Hoje, o nosso maior esforço é da gente se locomover, se aproximar e ir em direção onde está a razão de nosso existir, que é uma pequena empresa, são os pequenos negócios. Só que esses pequenos negócios, eles também estão encapsulados, como você falou, em bolhas. Então a gente tem o universo ali dos MEIs, a gente tem a microempresa, que ele começou ali com 2, 3 funcionários, a gente tem empresa de pequeno porte, aí você tem as outras categorias que são mais evoluídas, com um número maior de pessoas orçamento, que é média empresa, grande empresa que não é cliente do Sebrae. Aí você tem as instituições que estão ali também gravitando com o seu papel funcional social. A gente tem também conosco a figura do produtor rural, que também é um empreendedor, como abarcar tudo isso. Hoje, um dos nossos principais cuidados é a gente estar presente e ações, não só o cuidado, mas a ação é estar presente não só nos principais canais de comunicação, de interação com esse cliente, Perfeito. não é? De forma muito efetiva e assertiva, mas também a gente sair da nossa bolha. O Sebrae também sair da sua bolha e até esses rincões, até esses grupos. Então, a gente já estivemos lá em Guaraciama conversando com produtores rurais. Estamos indo daqui a 3 semanas levar o mel de Bocaiúva para a Suíça. Olha só. É isso. A gente vai nos extremos. Agora, isso precisa ser muito bem comunicado, porque entre um e o outro, os empreendedores e as pessoas que querem empreender ou já empreendem precisam ver valor nisso aqui. Sim. Não pode chegar aqui e você uma casa de vidro muito bem refrigerada com isso aqui. É muito mais do que isso. Também isso se expande a partir do momento, aí eu vou voltar na minha experiência acadêmica, quando a nossa rede, quando os nossos laços, quando os nossos parceiros apoiadores também levam essa boa nova. Então, quando o ecossistema local de inovação, quando a comunidade do Norte Valley se posiciona dessa forma e traz para o centro da conversa, por meio de um podcast, não só o Sebrae, mas outras instituições, o ecossistema Norte Valley está, juntamente com o Sebrae, expandindo a sua missão, levando essa mensagem para pessoas que, teoricamente ou na prática, também estariam em bolhas. Então, o que a gente está devolvendo, o que a gente está levando para a comunidade, a gente está fazendo isso porque a gente entende que não precisa fazer isso sozinho. Precisa fazer isso de forma muito bem concatenada, mas sobretudo de mãos dadas com grandes parceiros como vocês. Legal, Val. E assim, eu acho que faz tanto sentido o que você está falando, que talvez um dos principais pilares para ter um ecossistema forte é justamente esse senso de comunidade, de colaboração. Aqui tem uma galera que está nos ajudando aqui a produzir isso. Todos voluntários. A maior dificuldade de todos nós aqui é justamente ter a agenda para poder fazer isso aqui de maneira voluntária. E por que a gente faz isso? Justamente porque um dia nós bebemos dessa fonte, um dia a Renan saiu lá de Guaraciama, veio estudar aqui, queria abrir sua empresa, começou buscando informação no Sebrae, para alguns anos depois, hoje eu sou parceiro, fornecedor do Sebrae. Então, eu acredito, assim como as outras pessoas que nos ajudam aqui, que fazem parte do ecossistema, que quando eles chegam, alcançam seus objetivos, eles têm um senso de compartilhamento ou de colaboração para voltar e falar assim, agora eu vou devolver. O que o ecossistema me possibilitou, eu vou devolver. A grande diferença que eu vejo aqui no Sebrae é que vocês fazem isso todos os dias. É isso que move o Sebrae aqui. Nós fazemos isso de maneira voluntária, na hora que dá certo ali. E o Sebrae, isso é o trabalho do Sebrae. E eu vejo, de fato, que vocês fazem lá na ponta, indo nas áreas mais remotas para levar informação, para levar capacitação, para levar conhecimento, que mais do que um impacto social, cara, eu diria que salva vidas de muitas pessoas. De muitas pessoas e empresas. Então, esse trabalho, de fato, é muito importante. Val, já que você trouxe toda essa abrangência que o Sebrae tem hoje, quais são os principais produtos ou qual que seria essa jornada do empreendedor dentro do Sebrae? Pô, o cara está começando um negócio agora, ele vem para o Sebrae, o que ele vai encontrar? À medida que ele evolui, como que ele vai evoluindo na escala que o Sebrae tem aqui dentro hoje e até onde que ele pode chegar? Qual que é
o produto que o Sebrae vai entregar para aquele cara que já está pronto para alçar voos maiores? Ótimo, excelente pergunta. Até porque, Renan, todo negócio hoje, todo empreendimento hoje, ele tem que minimamente estabelecer, né, qual que é a sua função social. E a partir dessa função social, né, ele estabelece também o que ele vai fazer para essa sociedade. Sim. O Sebrae até o ano passado tinha 2 negócios muito bem definidos. Agora nós temos 3 negócios. E a partir desses 3 negócios que a gente definiu, é que eu vou trazer aqui como que a gente de fato desdobra e que a gente sai do conceito, vai na prática e transforma a vida. Que você falou muito bem. Inclusive, esse é o propósito do Sebrae, né? É impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Legal. Simples assim. O primeiro negócio do Sebrae, que a gente considera extremamente importante, é o suporte empresarial. O que é o suporte empresarial? É a capacitação, é o curso, é o treinamento, é a consultoria, é a rodada de negócio, é a qualificação por meio de um profissional preparado, qualificado, como você hoje é um dos nossos consultores, para atender diretamente aquela pequena empresa. Legal. Através de ferramentas, de conceito de experiência. Experiência hoje é muito validada. Esse é o suporte empresarial. Eu costumo falar que é da porteira para dentro. É tudo que a gente resolve da porteira para dentro. Depois da porteira para fora. O ambiente, não é? As políticas públicas, uma boa parceria com prefeituras, uma boa parceria com sindicatos de produtores rurais, sindicato de trabalhadores rurais, universidade estadual, como a gente tem aqui com a Unimontes, o FMG, Instituto Federal. Então tudo esse ambiente está aqui fora, é da porteira para fora. Então isso a gente chama de desenvolvimento econômico. Quando esse ecossistema que fez isso em novembro do ano passado, vai numa quarta-feira à noite para a Câmara Municipal de Montes Claros, para bradar lá, com coragem de senador romano, não é? Cobrar uma lei municipal de incentivo e de benefício para a inovação, isso é um movimento da porteira para fora. Isso é um movimento de coordenação, de articulação. O Sebrae foi um desses agentes que esteve lá também. Então, a gente hoje tem uma preocupação com esse segundo negócio nosso, que é o desenvolvimento econômico. E o terceiro, que até então ele estava muito resumido ali na educação empreendedora, que é para trabalhar o empreendedorismo no ensino. Hoje a gente está chamando de liderança empreendedora, que é trabalhar o líder, mas também trabalhar o empreendedorismo nas escolas, em todas as instâncias, ensino fundamental, ensino médio e no ensino superior. E a partir disso, dessas 3 linhas de atuação, os nossos programas eles vão se desdobrando no território. Então depende muito do território, de como que o território responde, dos agentes públicos que tem lá. Por exemplo, pegar o seu município de origem, Guaraciama. O Sebrae vai fazer um bom trabalho em Guaraciama se nós tivermos lá um apoio, por exemplo, de uma associação comercial organizada para juntar os empresários para a gente fazer os cursos. Se o prefeito tiver interesse em falar das compras municipais, porque através das compras públicas ele pode comprar do pequeno comércio local, da agricultura familiar e entra mais dinheiro no município. Pode qualificar os professores para trabalhar educação empreendedora, para o menino não achar que ele tem que sair dali só como ser um empregado, como se fosse já certo que ele vai ser empregado, e ele tem o empreendedorismo como uma segunda via de resposta profissional para a vida dele. Então estou trazendo um exemplo do seu município, assim como todos os outros, que depende de uma quantidade de fatores para que a gente de fato seja efetivo. Agora, entra o nosso olhar para o território, Montes Claros, assim como o Brasil. Quais os setores mais punjantes aqui? Serviço. Então, serviço é muito quente. Você atua na área de serviço. Sim. Agora, por que o serviço não consegue se organizar, se juntar? Porque está numa bolha, não consegue se organizar. Mas, por exemplo, a área de indústria aqui. Nós temos um trabalho aqui forte, desde 2005, no segmento do setor da planificação. Organizando as padarias para cada vez mais que elas possam melhorar suas operações, mas principalmente comprar em conjunto. Porque isso é uma estratégia de colaboração, de cooperação. Ó a colaboração mais uma vez aí. Ó a comunidades mais uma vez. Mais uma vez comunidade. E dá resultado. E aumenta o ticket médio, que é um indicador de gestão, a gente pode falar. E principalmente, você vê um empreendedor, dono daquele negócio, ganha dinheiro. Porque o papo é esse, Renan. Empreendedorismo é isso. Ganhar dinheiro, ué. Não podemos falar disso. Por que não? Legal. É um negócio. Tem que dar resultado. A não ser que ele queira fazer empreendedorismo social, ele não outra coisa. Sim. E está tudo bem também. Mas o nosso papo com o empreendedor é esse. Então, a gente tem várias frentes, inúmeras, principalmente aqui em Montes Claros, que é um escritório maior. Nós estamos
estruturados aqui no Norte de Minas, com um escritório em Montes Claros, que é o escritório central da regional, com mais um escritório em Salinas, em Pirapora, Januário e Janaúba. Todos esses escritórios atendem os seus municípios circunvizinhos com vários programas que também transitam nesses 3 negócios do Sebrae. Agora, tem gente que é mais atrevida e que quer tirar o empreendedor daqui, levar para o outro lado do mundo, quer fazer negócio, quer ganhar prêmio, quer trazer certificação para as suas empresas, quer trabalhar negócios coletivos, quer fomentar um ecossistema. Esse é o olhar que a gente tem que ter. Qual a oportunidade que a gente tem? Da mesma forma que nós dois somos imigrantes, saímos de um local e a gente veio isso aqui. O que nos guiou? Meta, senso de oportunidade. Legal. E depois, as nossas redes de contatos. Acho que eu estou trazendo características comportamentais empreendedoras. Vai falar várias aqui. E a gente vai falar sobre isso. Já eu vou falar sobre isso. Então, tudo é uma trajetória e tudo faz parte de um contexto. Mas respondendo à sua pergunta, o Sebrae ele atua, e aí fica até, com tudo isso que eu coloquei, fica até difícil, mas de forma prática, como é que isso acontece? Aí tem 2 movimentos muito simples. Ou eu, empresário, vou atrás, bato naquela porta ali e venho aqui buscar a informação, a orientação daquilo que eu preciso. Né? E aí ele vem por 2 razões muito básicas, necessidade e oportunidade. Infelizmente, ainda a grande parte que chega ali é por necessidade. Sim. Porque é vendendo almoço para comprar a janta, o caldo já entornou. E você recuperar isso é muito complicado, porque a gente não faz mágica. Aqui é papo reto, a gente trabalha com orientação. Então esse é um perfil. Mas tem aquele outro que também vem pela recomendação. Ou vem pela experiência bem-sucedida do outro e fala, quero isso para mim também. Poxa, tem um fornecedor, eu tenho um cliente, o cara mudou, o que aconteceu? Eu fiz um curso lá no Sebrae. Participei de um programa, faço parte daquele grupo, daquela rede de contato. Quantos? De 2015 até hoje, a gente está fazendo 10 anos o ano que vem dessa rede de contato que foi Minas Vale, Norte Vale. Quantos chegaram, estiveram, tomaram café conosco, tomaram cerveja, foi para São Paulo, foi para Santa Catarina, Florianópolis, Belo Horizonte, várias vezes conheceu o ecossistema. Exatamente. Só não comeu rapadura com isso. Só não comeu rapadura. E por algum motivo foi para outro caminho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O cara tava ali, talvez ele era pivotando o negócio dele, fazendo uma validação, né? Como a gente chama na cultura startup. Mas ele falou assim, não, isso aqui não é para mim, esse métier não é meu. Renan, uma das coisas mais importantes para o Sebrae, que é uma preocupação nossa, é a jornada do cliente. Como você mesmo me perguntou, como que é essa nossa relação, como que a gente acolhe esse empresário de uma pequena empresa. Então ele simplesmente, ele chega até o Sebrae através, como eu falei, de diversos canais, por indicação, mas ele precisa de uma trilha. Então, um dos pontos principais nossos aqui é que o cliente ele chega, muitas vezes vai numa palestra. Só para ficar claro aqui, quando você fala cliente, você está pensando na pessoa que está entrando aqui no Sebrae. O meu cliente. Legal. Exatamente, o meu cliente, que é o empresário de pequena empresa ou aquela pessoa que quer empreender. Basicamente são essas 2 figuras aí. Hoje a gente tem uma preocupação de ou identificar ou de colocar esse cliente primeiro num momento de sensibilização, onde um conteúdo, um assunto, ele é colocado de forma ampla, generalizada, mas para um grande número de pessoas, porque a partir daquela sensibilização, em seguida a gente o orienta, a gente consegue fazer um atendimento um pouquinho mais individualizado para esclarecer aquele assunto que ele viu numa palestra, numa fala, num bate-papo, numa reunião, para depois conduzir para uma capacitação, que também é um conjunto de horas de ações destinadas para aquele cliente, para depois a gente fazer um trabalho de intervenção no seu negócio, que é onde o consultor senta ali, cara a cara com o cliente, entende qual que é a dor dele, qual a especificidade daquele problema e faz recomendações, que é a consultoria. Poxa, peraí, então legal demais isso que você trouxe aqui. Pelo que você está me falando, são 4 etapas. Sim, falta uma etapa, que é a mais deliciosa de tudo. É acesso ao mercado. É quando o cliente está pronto, que ele passou por tudo isso, agora você vamos vender? Vamos falar de negócio lá fora? Vamos te conectar com o mundo? Vamos emitir nota fiscal? E aí que ele cresce. Aí que ele cresce. Porque a gente precisa estar essa jornada. Porque muitas vezes ele vai direto, se eu pego um empresário e coloco direto ele numa missão técnica, por exemplo, de cara, numa feira, ele não vai entender muito, ele não tem produto pronto para vender, ele não sabe, talvez ele não tenha nem capacidade de entregar aquele produto dele ou prestar aquele serviço.
Então a jornada é muito importante, igual na jornada do herói, né? Tem várias etapas. Legal. Aqui dentro a gente também tem uma jornada para esse empresário, mas ele tem que querer. Poxa, olha, faz muito sentido isso que você está falando, Val, justamente porque, olha o que você falou antes aqui, que algumas pessoas chegam aqui no Sebrae, não sabem ao certo se é uma empresa de fiscalização, se eles conseguem dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto, entender o que o Sebrae faz. E aí, uma vez que ele chegou aqui, recebeu essa orientação, ele entra numa jornada de 5 passos. Exatamente. Uma sensibilização. Isso. Depois, a orientação, uma capacitação, que isso vai ser o quê? Um curso, um workshop, uma palestra. Exatamente. Beleza. Depois uma intervenção, que é uma consultoria direta. Ele é o consultor. Aquela horinha que ele fala, esse consultor é para mim. Um consultor para chamar de seu. Bacana. Sabe? Porque ele precisa, que ele vai trazer as dores, vai trazer os problemas dele ali para aquele consultor. E no fim, acesso ao mercado. Acesso ao mercado. Ô Val, e uma coisa aqui. Quando a gente está falando dessa intervenção, principalmente, eu vejo que talvez seja a parte mais impactante dessa jornada, porque é quando você tem alguém de fora dentro da sua empresa. Perfeito. Um especialista te dando orientações. É o como fazer mesmo. Não é balela, não é enrolação, direto ao ponto. Vamos trazer dinheiro para esse negócio aqui. Isso. Ou reduzir custo. Beleza. Dois movimentos muito básicos que geralmente as empresas elas estão ancoradas nisso. É legal ouvir isso, mas nós estamos na sede do Sebrae Montes Claros, né? Isso também acontece lá na ponta, lá em Guaraciaba, lá em Grão-Mogol, lá em Salinas, Janaúba, Januária, Belo Horizonte, enfim. Esse é um direcionamento estratégico do Sebrae. Olha que legal. É um direcionamento estratégico, isso está escrito. E não está escrito lá, está escrito a caneta. Então, isso tem um forte direcionamento que vem da diretoria, que além desse funil, se você começa na sensibilização e vai até o acesso ao mercado, a gente tem 2 indicadores importantíssimos para a gente acompanhar, para a gente fazer um follow-up, um acompanhamento desse cliente. Ah, legal. Bacana. Follow-up, beleza. Não, vou fazer um acompanhamento desse cliente, não é? Vamos trazer aqui para as coisas de forma fácil, porque hoje tem 2 digamos, indicadores mesmo, são indicadores, para que esse atendimento faça sentido. Então, nosso atendimento hoje, ele está ancorado em 2 vertentes importantíssimas. É um atendimento recorrente, ou seja, eu preciso atender esse cliente mais vezes e eu preciso fazer um atendimento aprofundado, mais e com qualidade. Por muito tempo, nós atendíamos muita gente, porque a gente tinha uma meta, ainda temos, uma meta gigante de atender muitas empresas. E a gente tinha uma máxima. Qual o melhor atendimento? O próximo. Vem, passa. Isso era ruim para todo mundo, porque a gente ficava muito no número. Hoje, nosso ponto de atenção, de fato, é no atendimento recorrente, é atender aquele CNPJ, aquele empreendedor mais vezes e de forma aprofundada. Sair da superfície, que é uma palestra de 2 horas, que eu faço esperto, até chegar numa consultoria, numa intervenção para falar, bora, dá uma mão, bora pro mercado. Hora de fazer negócio. E quando você fala isso, vai muito coerente com essa jornada. Exatamente. Porque vão ter pessoas que não necessariamente vão entrar na primeira etapa da jornada. Vai ter gente que já vai começar da 4ª etapa. Ele vai sentir talvez que não esteja preparado para isso e é aí que tem toda essa orientação. E aí você consegue ver resultado lá no final. Exatamente. Legal. Porque o resultado, ele precisa ser o grande norteador de toda e qualquer empresa. Então, se a gente vai falar de participação dele num evento, num programa de melhoria, igual a gente tem os projetos aqui, eu citei o projeto da panificação, tem um ecossistema, tem um projeto nosso do mel, tem um projeto nosso aqui com as barbearias, com salões de beleza. Todos esses segmentos, se a gente reúne ali uma quantidade de empreendedores, donos de negócio, e não estabelecer com eles resultados muito claros de onde essas empresas vão chegar. Isso não é bom para ninguém, Renan, porque é uma grande perda de tempo e de recurso financeiro dessas empresas, do Sebrae e dessas empresas. Por isso que hoje o nosso maior ponto de atenção é justamente trazer essas empresas para uma conversa, para uma roda de assunto, para de fato deixar muito claro ali o que você quer, onde você quer chegar. Legal. Por isso que a sensibilização é essa chamada, é para despertar tudo isso. Mas na orientação a gente conversa sobre isso. Para partir da orientação, a gente seguir com essas trilhas. Legal. E hoje nós temos diversos programas, diversas soluções que vão das mais simples, como hoje a gente tem vários programas aqui para o MEI. A gente tem programas aqui gratuitos para atender
empresas aqui que muitas vezes não têm condições de fazer um aporte, fazer um investimento, uma capacitação mais arrojada, mas tem outras capacitações prêmios também aqui. E aí entram 2 fatores importantes. O querer do empresário, Sim. ele está aberto para aquilo, ele falou assim, eu quero participar disso, mas também o profundo senso de oportunidade. É o meu momento. Legal. Já tivemos experiências aqui de empresários que quiseram fazer parte, agora mesmo, eu esqueci de falar de um setor muito importante aqui, bares e restaurantes. Nós estamos com um programa que é chamado Prepara Gastronomia. A gente tem um trabalho aqui feito com bares e restaurantes. Então já teve proprietário aqui de bar que falou, olha, tô dentro, mas depois de um ano convivendo com aquelas empresas, falou assim, não é da minha cultura, eu gosto de trabalhar sozinho. Eu sou chacal, eu sou, Sim. né, aqui, me deixa sozinho aqui. Então, tudo bem. Então, esse momento que o empresário, que o empreendedor, que ele se percebe, se auto-percebe, é importante também para ele dar o passo seguinte. O que eu estou querendo dizer com isso, para a gente avançar aqui? Nós não fazemos mágicas ou milagres. A gente tem um arsenal de conteúdo, um time de profissionais, do qual você faz parte também, terceirizados, né, também colaboradores, prontos para acolher a dor desse empreendedor de micro e pequena empresa e, a partir disso, desenvolver junto com ele, com um grupo de pessoas parecidas com ele, uma trilha recheada de soluções, onde no final ele tem um prêmio. Legal. Que é a sustentabilidade do negócio dele. Legal. Ô Val, poxa, olha o tanto de coisa que você trouxe, a quantidade de possibilidades que o Sebrae tem de ajudar os pequenos empreendedores, com toda essa jornada aqui. Mas e para aquele empreendedor que já está um pouquinho mais lá na frente? Aquele cara que ele já tem um negócio, já está consolidado, mas às vezes ali está precisando, sabe, de uma virada de chave, algo para dar uma chacoalhada nele realmente. O Sebrae entra nisso também? Entra. E quem que vai chacoalhar esse cara, Renan? Onde que a gente chacoalha esse cara? É numa palestra de sensibilização, talvez? A gente chacoalha ele lá? É um par dele? É um concorrente dele? Um sócio? Ele veio em algum lugar? Esse despertar é importante que venha dele, mas muitas vezes vem de fora também. Mas esse cara já é arrojado, ele já tem um quilômetro rodado, já tem uma empresa mais constituída. Então hoje a gente tem programas, sim, para esses empreendimentos mais maduros, digamos assim. E que quer fazer uma grande mudança, uma grande virada aí. Mas a virada não é no negócio, a virada é de comportamento. Aí a gente começa a entrar num ponto importantíssimo que a gente tem hoje se preocupado, se debruçado muito isso. O aspecto comportamental. Conjunto de valores e crenças que cada empreendedor e cada um de nós levamos conosco, sim, que a gente vem ao longo da nossa vida montando e remontando isso para a gente tomar decisões cada vez mais acertadas. Legal. E tem um seminário fantástico no Sebrae, que você conhece. Conheço também. Vou deixar você trazer essa introdução aí, porque isso sim, é um programa, né? É um produto, digamos assim, do Sebrae Premium, sim. Mas eu digo, antes desse programa ele ser Premium, as pessoas que o fazem, que estão prontas para ele, são mais prêmios que o programa, porque o programa só tem esse tamanho, que pessoas grandiosas passaram por ele e o deixaram tão nobre. Legal, você está falando do Empretec. Exatamente, do Empretec. Bom, de fato, hoje eu sou um dos instrutores do Empretec, conheci essa metodologia nessa jornada, né? Quando eu estava abrindo a minha empresa, começando, passei por várias dessas etapas até que eu me deparei com o Empretec, de fato, e veio essa virada de chave, como vocês falam muito bem. Justamente porque o foco não está nas finanças da empresa, o foco não está nos processos, o foco está nos comportamentos dos empreendedores, as características, que é justamente o que diferencia os empreendedores das pessoas, das demais pessoas, né? São aquelas características do empreendedor de ter mais persistência, de ter metas muito claras, de ter uma visão diferenciada, onde que muitos estão vendo problemas e estão vendo oportunidades. E esse programa do Sebrae realmente é maravilhoso, é transformador. Muitos falam que é um divisor de águas. Existiu um empreendedor antes e outro empreendedor depois do Empretec. E vai ter Empretec aqui agora, não é isso? Vai ter Empretec aqui agora em Montes Claros. Nós estamos aí preparando, formando, né, uma turma. Então, você como hoje é parte disso, né? Você nos ajuda hoje
com um dos consultores credenciados do Empretec, e isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque é condição básica de fazer parte, né, desse programa fantástico como instrutor. Esse é um empresário. Isso é um empresário reconhecido e legitimado, não pelo Sebrae, mas pelos demais, pela sociedade, pelo entorno seu. Então, para além de uma autorreferência, né, o Empretec, ele tem essa referência coletiva, é o olhar de fora para dentro. Renan, você acha que só temos 2 facilitadores no norte de Minas, e você do estado de Minas, você é o único... Não, tem 2 dentro do Empretec Startup. Isso é muita coisa. Isso mostra toda a sua trajetória profissional, né, de como você chegou aqui, e você viu nesse programa uma oportunidade de pegar o seu produto, que é um serviço, Sim. e dar uma virada, como você mesmo colocou, como a gente está falando aqui, e ganhar dinheiro com isso. Isso é muito importante. E o mais lindo nisso tudo, isso é lindo. Você gosta de Olha isso, lindo mesmo. Transformando a vida de outras pessoas, por meio de inspiração, de ensinamentos e de compartilhamento de insights. O próximo Empretec de Montes Claros acontece na semana de 13 a 18 de maio. Já está pertinho já. Está perto, está vizinho, mas antes a gente tem aquele aquecimento, aquele bate-papo de uma semana com um profissional especializado, onde a gente vai conversar com interessados, que a gente chama de entrevista ou a seleção. Nós vamos conversar com 50 interessados para saber deles se eles de fato querem, mas principalmente se é o melhor momento. Pronto. Isso faz total diferença para o empreendedor. Ele está preparado para essa mudança? Exatamente. Porque de fato pode ser uma virada de chave para o negócio dele, mas se ele não estiver preparado também, existem alguns riscos. Pode ser um hecatombe. Ele pode estar ali terminando de jogar pá de cal no negócio dele. Exatamente. Porque é um programa vivo, é emocional, é algo totalmente orgânico. Lá ele não vai entrar em planilha de Excel para calcular preço de venda ou rever o seu fluxo de caixa. Ele não vai aprender como se demite ou contrata pessoas, mas, enfim, ele vai compartilhar e ouvir muitos compartilhamentos de experiências, né, de relatos, e vivenciar situações reais de risco, de oportunidade, de crescimento, de feedback, de autocrítica. Muito. E aí entra o componente maturidade, muita maturidade, mas sobretudo um momento pessoal emocional, ok, para ele seguir, porque é uma jornada de 60 horas, você sabe disso, são 6 dias intensos, 1 hora para começar e 100 horas para terminar, não tem hora para terminar. Por isso que a gente faz essa seleção aí. Curiosidade, tivemos 349 fichas. 349 pessoas interessadas para o próximo Empretec. Isso nunca aconteceu, isso é inédito. A gente sabe que muito disso o algoritmo trabalhou pra gente, esse é o algoritmo, né? Ele faz coisas. Esse inteligência é maravilhoso. Esse é o algoritmo. Mas às vezes ele dá umas bobeadinhas, manda para uns ali que não tem, mas por acaso o cara passou ali e viu. Então vou voltar só na pergunta que você foi lá atrás. Como eu descubro o Sebrae? Jogue a favor do seu algoritmo. O Sebrae nunca vai aparecer na sua timeline se você continuar pesquisando onde estão as melhores baladas, ou como eu faço para os sites de fofoca, quem foi eliminado do BBB. De fato, a Sebrae não vai chegar para você se seu algoritmo andar por aí. Pode até chegar, mas por outras vias. Então, chegaram 349 fichas, agora nós estamos filtrando, fizemos um bate-papo essa semana com vários empreendedores aqui mesmo, fizemos a sensibilização. Legal. Né? Agora estamos essa semana na orientação para convidá-los para a capacitação. Depois do Empretec nós temos as intervenções. Lá na frente vamos falar de mercado para esses caras. Olha aqui o quanto que isso é importante. Então, o Empretec ele faz parte da nossa jornada e faz parte da nossa estratégia de abordagem de atendimento a esse empresário de pequena empresa. Legal. Val, olha só. Vamos lá então. Para quem está assistindo aí e se interessou pelo Empretec, você falou algumas etapas importantes. Isso. Já fizeram a etapa de sensibilização. Isso já gerou 349 pessoas interessadas em fazer o Empretec para uma turma de 30. Né? 30 pessoas. Então, para quem tem interesse, tem que demonstrar isso lá para, de repente, até ter uma outra turma ainda esse ano. Não sei, né? Pode acontecer. Depois disso, então, já tem a capacitação, que é o Empretec mesmo, isso mesmo. Beleza. E depois disso ainda tem o pós-Empretec. Que é um programa total com foco em intervenção. De consultoria. Que bate-papo. Cara, isso é muito completo. Lá na frente, a gente chama esse cara para fazer negócio. Vamos convidá-los para rodadas de negócio, feiras. A gente está pensando para o ano de 2025,
uma viagem internacional só com o Empretec. Olha só, spoiler assim, sabe? Editor, coloca aí, exclusivo, música aí. Para. Vai, fala aí de novo. Exatamente, a gente está desenhando um programa com foco em Empretec e empresas mais arrojadas, para ao longo de uma jornada, e o Empretec faz parte dela, a gente fazer experiências de internacionalização. Legal. Assim como a gente já faz com as padarias foram em Munique, o ano passado, numa feira, e visitar redes de venda em Portugal. Esse ano Não é a primeira vez, né? não é a primeira vez, segunda vez. Já foram algumas vezes e é um grupo muito maduro. Muito maduro. Quase todos são Empretec, são empresários mais arrojados. Agora, em maio, a gente vai com um grupo de apicultores para a Suíça, para a Alemanha e para a França. Visitar outros apicultores e ver onde que esse mel de aroeira de Bocaiúva está lá nas prateleiras da Europa. E já está. É isso. Vamos lá, validar. Sabe o que eu acho maravilhoso do Sebrae? É justamente essa visão de expansão, de valorizar o negócio. Por quê? Um cara que está produzindo mel lá em Bocaiúva, Em Guaraciaba, para a família dele, é uma renda extra ali do cara que está fazendo mel. O Sebrae olha para esse cara como um empreendedor potencial, está levando ele lá na Suíça para entender como que esses caras fazem dia de verdade. Muito legal essa visão do Sebrae e realmente eu sou encantado com essa casa justamente por esse impacto. E essa mesma perspectiva vai ser para os Empretecs. Então a gente está criando um grupo de referência. Esse movimento começou aqui no Norte de Minas com o Programa de Gestão Avançada para Empretec, que é o pós-Empretec, para a gente criar esse núcleo duro de empreendedores mais maduros que têm esses comportamentos bem consolidados, mas sobretudo que querem avançar nos seus negócios pensando para além da sua fronteira, para além da sua bolha, que é um grande desafio. E aí sim, nós temos boas escolas de empreendedorismo na Áustria, nós temos uma escola de empreendedorismo nos Estados Unidos. Renan, a gente tem que ser atrevido, Renan. A gente tem que ser atrevido. Eu não gosto dessa expressão, não, a gente já tem. Eu não sei se a gente tem ou não tem, mas eu acredito que a gente tem que usar sim, projetar, planejar, olhar para o nosso orçamento, budget, como dizem por aí, mas sobretudo, né, a gente fazer um monitoramento dia a dia das nossas condições, do nosso comportamento e falar assim, por que não? Bora, uns 3 ou 4 vão tibiar, uns 5 malucos vai dar a mão, mas a gente anda. Inclusive, a gente tem uma viagem para o Vale do Silício. Temos. Né? No nosso arcabouço de conversa. Mas esse é um outro. Vai sair. Uma outra temporada. Um outro episódio aqui no podcast. Ô, Val, e sabe o que é legal disso que você está falando? Olha, você citou várias ações, toda uma jornada que o Sebrae faz aí, toda uma comunidade que tem colaborado, de empresários, de consultores, de pessoas que são terceirizadas, especialistas. Então, de fato, isso mostra o que é o poder de um ecossistema. Exatamente. E a gente já falou sobre essa importância do ecossistema de inovação aqui, mas aí eu quero até tocar num ponto que talvez seja uma ferida, né? Isso aqui, essa é uma parte do podcast que vira um corte maravilhoso. Perfeito. Que é justamente o quê? Baseado em tudo isso que tem sido construído, trabalhado desde 2015, toda essa trajetória que o Sebrae faz aqui. Você acha que a nossa região ainda é carente de cases de sucesso? Poderia ter mais? As coisas poderiam estar acontecendo mais nos negócios, na inovação como um todo, aqui na nossa região, cara? Renan, essa pergunta sua, ela é super desafiadora, porque eu precisaria ter conhecimento de tudo de legal, de interessante e de exitoso que acontece aqui. E outro dia, eu, olhando os podcasts, que eu costumo muito podcast, e um dos maiores que eu acompanho, eu vejo lá, é um assunto bem variado, eu vejo um especialista em história falando sobre Segunda Guerra, que eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial, tem uma audiência gigantesca para o Brasil, que é um dos maiores podcasts, e um professor daqui de Montes Claros, cara. Júlio César, foi meu professor. Pô, Renanzinho, tô pegando só um exemplo de que muitas vezes a gente não sabe a beleza que tem no nosso pomar, ou não valoriza, sabe? E não valoriza. E a manga boa, ou ela só cai. Ela não cai, ela não é colhida no tempo certo, porque a gente não olha com respeito para aquele pomar. Você sabe disso, um dos cuidados que nós, Sebrae, temos é de, por exemplo, valorizar os profissionais daqui. A gente tem feito um trabalho com os nossos consultores, os palestrantes, com os CNPJs locais, para a gente dar uma prioridade na contratação para esse dinheiro que o Sebrae tem para qualificar o empresário de pequena empresa, ser feito com profissionais daqui, para o dinheiro ficar aqui. Respondendo a sua pergunta, temos cases aqui.
temos talentos aqui, mas se as instituições, as empresas não acolhem, não valorizam, quando eu falo valorizar, não é só no verbo não, é na ação, porque você atende empresário e eu também atendo. O que a gente ouve do lado de cada empresário? Não tem mão de obra qualificada. Eu gosto de falar, não tem força de trabalho qualificada. Quando a gente conversa um pouco com quem é trabalhador, com quem é CLT, como eu sou, fala bem assim, eu não recebo a devida remuneração. Aí eu tenho um impasse. Aí eu tenho um ponto de divergência. Quem está certo e quem está errado. E dificilmente essa galera não senta para beber café e comer rapadura junto. Então é difícil. Aí isso envereda muito para o lado político, não é o caso aqui. Mas como evidenciar as melhores práticas, as melhores experiências? Aí os bons talentos, que foi conversa que nós tivemos muitas vezes nos nossos encontros, né, de startups, de ecossistema, São Paulo draga tudo. São Paulo pega tudo. Porque aqui eu não tenho desenvolvedores, eu não tenho programadores, eu não tenho um cara do design, eu não tenho o time aqui de excelência para que esse negócio ele fique aqui. E aí aquelas pessoas que se destacam, que têm qualificação, que querem conversar, muitas vezes só tem essa opção de... Elas são dragadas. Mandando para fora. Elas são dragadas, rápido, elas são enxugadas, dragadas. Olha a quantidade de pessoas que, inclusive, são amigos nossos que foram para Santa Catarina. Sim. Aí eu fico pensando, será que é só uma questão de grana, de reconhecimento, de remuneração, ou o aspecto cultural? Aí entra na sua pergunta e eu trazendo como resposta. Cultura, sabe? E a cultura, ela acontece... eu sei onde ela não acontece. Ela não cai do céu, não pula do inferno e não salta do computador. A cultura ela é um caldo que vai o tempo todo sendo fermentado e no dia a dia. Que está no ambiente acadêmico, que está nas conversas, que está em casa, que está no pai, que traz o estímulo do empreendedorismo para o seu filho. Semana que vem nós temos aqui no Sebrae um programa chamado Pais Desnecessários, Filhos Empreendedores. Sim. Com uma facilitadora, inclusive, do Empretec. É um programa de pais que têm filhos de 6 a 16 anos. Para trabalhar a cultura do empreendedorismo em casa, pensando que esse menino vai assumir um negócio. Nós tínhamos 40 pessoas interessadas. Hoje nós vamos ligar para as 40 para confirmar a inscrição deles. Só 7 vão vir. Só 7 vão vir. Então, o que é prioridade? Onde as pessoas estão colocando prioridade? E a cultura, que é a resposta que eu trago para a sua pergunta. Quanta gente não trouxe isso para o nosso dia a dia? Para as nossas rodas de conversa, para as nossas mesas de bares, para ir em casa. Mas não é só falar disso, mas é falar disso como algo de encaminhamento, de resposta, algo factível, que faz parte dessa comunidade, dessa sociedade. Então, enquanto o nosso ambiente ainda não foi acolhedor para o empreendedor, e a gente não apontar soluções, né, para que esse negócio ele fique aqui, ele gere mais negócios aqui, a gente vai ter muita dificuldade de ser reconhecido e se auto-perceber como, de fato, um ecossistema empreendedor, um ecossistema de negócio. E olha que a gente está muito à frente aqui quando a gente se auto-intitula e somos mesmo o ecossistema local de inovação, porque a gente tem um conjunto de instituições de base tecnológicas, a gente tem empresas de base tecnológica trazendo esse caldo da inovação, da tecnologia, como os principais pontas de lança de desenvolvimento do negócio. Eu não sei se eu mudei muito, mas eu entendo que esse é um processo lento, gradual, mas que ele não pode ser em momento algum abandonado. Ele tem que fazer parte da nossa mesa, sabe? O tempo todo de conversa. Cara, eu concordo muito com você. Eu acho que, na verdade, talvez até uma reconstrução da nossa cultura. Porque cultura tem. Isso. A grande questão é uma cultura que eu tenho viajado muito, rodado Minas Gerais e o Brasil. E o que eu sempre escuto é que a região norte de Minas é uma região pobre. Sim. Cara, isso ficou muito no passado. Quantas instituições de ensino que nós temos aqui dentro da nossa cidade hoje? Totalmente. Quantas grandes empresas que nós temos? A tecnologia hoje chega para todo mundo. Olha a jornada que você falou que o Sebrae tem aqui, com programas gratuitos, programas de incentivo ao empreendedorismo. Né? Então, assim, nós temos tudo para mudar isso e ter muito mais cases de sucesso de empresas que estão prosperando, não só aqui dentro da cidade, mas levando essa cultura, sim, verdadeira, de prosperidade, de identidade do norte mineiro para o restante do Brasil. Então, precisa de fato mudar isso. E até para a gente encaminhar aqui o final do nosso podcast, Val, o que você acha, então, diante desses desafios, diante de tudo que você colocou aqui para a gente, aqui, que tem de legal, que pode ser feito para que nós possamos expandir ainda mais essa rede
de colaboração do ecossistema, para que nós tenhamos mais pessoas participando de programas, prosperando seus negócios, gerando mais emprego e riqueza aqui na nossa região? Vou pegar 2 importantes ativos, né, 2 importantes comportamentos, gestos, eu posso colocar assim, que geralmente abrem as minhas apresentações quando eu sou convidado a falar de ecossistema. Pode parecer extremamente clichê ou de uma subjetividade muito grande, mas uma das coisas é o que vocês estão fazendo com esse podcast, que é o compartilhamento e a colaboração. Eu considero o verbo compartilhar e colaborar nesse momento imprescindíveis e urgentes, porque se esse movimento de compartilhar de tudo que a gente aprender, a gente não compartilha, a gente não traz, a gente não estimula, ele vai ficando cada vez mais nichado ou encapsulado. E ele não escala. Então o desafio é escalar cada vez mais essas experiências. E a colaboração também é essa cultura de dar algo sem necessariamente esperando algo em troca no momento seguinte. A gente sabe que tudo funciona como um via de mão dupla aí, mas não necessariamente nessa mesma frequência. Então, o gesto de colaboração, de doação é muito importante. Eu não estou falando só de filantropia ou de solidariedade. Eu estou falando que, a partir do momento, e foi uma coisa que a gente aprendeu na cultura do startup, quando a gente fazia os meetups, os caras mais maduros, eles saíam do negócio deles, eles vinham compartilhar, eles entendiam que eles ali não estavam ganhando nada, mas em quem estava sendo beneficiado ali, em algum momento ia devolver aquilo para a comunidade. E esse é o senso de comunidade. Quando eu coloco uma padaria grande, que fatura 4 milhões e 500, com uma pequenininha que fatura 58 mil, qual o ponto de convergência entre as duas? Esse é um aprendizado. Quando eu pego um apicultor que já tem uma certificação orgânica, que tem uma indicação geográfica, como o outro lá de São João do Paraíso, que passa o seu mel para um atravessador, qual que é o ponto de convergência entre eles? Quando eu pego um acadêmico do curso de sistemas da Unimonte, ou um cara tarimbado igual você, que está mais à frente, qual que é o ponto de convergência? Esse ponto de convergência, esse ato, ele só diminui a partir do momento que a gente conversa, troca, compartilha, toma café, cerveja, ou que lá for, mas a gente precisa se encontrar. Uma das coisas que foi muito importante para esse ecossistema se consolidar foram os meetups, foram os encontros, almoço, encontro de boteco, por quê? Trocou-se, para além de dividir conta, mas dividiu muita experiência, dividiu muito assunto. Então eu acredito muito que o poder da conexão, das trocas, dos meetups, podem sim cada vez mais fortalecer a comunidade, esse senso de colaboração. Eu sei que tem um pouco de poesia na minha fala, fica tudo muito lindo quando a gente vai para a vida real. Por quê? A gente tem boleto para pagar, né? As coisas estão acontecendo de um modo acelerado, sim, né? E aí como é que eu concilio tudo isso? Aí é a gestão do tempo. Aí que é um outro episódio desse podcast também, para a gente falar do tempo e como que a gente otimiza. O meu ponto de observação aqui, cada vez mais com empresários de micro e pequena empresa, os mais bem-sucedidos, é aqueles que cada vez mais têm conseguido fazer uma gestão do seu tempo, da sua agenda, para experiências de compartilhamento e de colaboração. Quem está encapsulado, quem está no seu feudo, cada vez mais está sendo consumido pelos seus próprios problemas, pelo seu próprio ego, por um sistema, por um monstro que ele mesmo criou. Então, é sair mesmo da sua zona ali, né? Quando eu falo em zona de conforto, da sua zona de segurança, e de encontro a esses movimentos. E isso tem acontecido em vários lugares, de várias formas, sob várias perspectivas. E isso aqui é um exemplo claro de como essa ciranda de acontecimentos de negócio tem gerado resultados para todos que fazem parte dela. Legal. É isso, Fernando. Val, delícia, cara. Obrigado Valeu. por ter aceitado. Excelente. Conversa maravilhosa. Tem muito mais assunto. Tem muito mais coisa. Eu acho que esse é o primeiro episódio. Você vai ter que voltar aqui mais vezes pra gente continuar conversando, falar dessas viagens, falar desses programas. Mas já foi um prazer imenso aqui. E eu tenho certeza que muito do que você trouxe aqui vai ser de grande valia para as pessoas que estão assistindo, para os empreendedores. E o Sebrae aqui é fundamental para que o ecossistema continue acontecendo. Poxa, vocês estão cedendo, a casa de vocês aqui, estão cedendo o ambiente para a gente, estão levando capacitação, estão conectando os empreendedores daqui com outros empreendedores de outros estados. Então, ter o Sebrae como parceiro do ecossistema é fundamental para que isso continue acontecendo.
E o que você trouxe aí de estourar essas bolhas aí é justamente para que a gente tenha mais pessoas protagonistas dentro do ecossistema. Exatamente. Não ficar só com o Valmar, só com o Renan, só com o Haroldo, só com os professores. Não. O ecossistema, quanto maior, quanto mais pessoas colaborando, maiores são os resultados. Então, obrigado por tudo que você falou. Obrigado a você, foi ótimo. Eu acho que é só o primeiro de muito trabalho que a gente vai fazer aqui aí. E boa sorte e parabéns, viu? Valeu, Sucesso total. Valeu. Obrigado. Valeu. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, já manda esse vídeo aí para alguém do ecossistema, alguém que seja empreendedor aqui do Norte de Minas e que queira conhecer um pouco mais o ecossistema empreendedor aqui. E como esse é o primeiro podcast aqui, até para não cometer nenhuma injustiça, nós precisamos agradecer aqui a todos que estão envolvidos com o ecossistema. Sebrae, professores, instituições de ensino, mas tem um nome que não tem como a gente não citar aqui, que é o nosso querido professor Haroldo, né, da Fundetec. Então, tem outras pessoas aqui, o Patrick, o Fontes, o Anderson, o Dani, várias pessoas que colaboraram para que esse podcast pudesse acontecer aqui. E eu tenho certeza que mais nomes vão aparecer. E se você está vendo isso e quer colaborar, entra com a gente, venha fazer parte do ecossistema. Forte abraço, até a próxima.